Oi, gente, tudo bem? Vamos voltar a falar de estrangeiro empreendendo em Portugal. Pronto. Como eu já anunciei para vocês agora, no mês de setembro, a gente vai voltar a falar sobre empreender em Portugal, em especial para os estrangeiros que querem empreender aqui em Portugal. Então eu estou muito feliz de voltar a falar sobre esse tema. A gente vai estar programada para toda quarta-feira fazer uma live sobre esse tema empreender em Portugal. Então eu queria agradecer também porque vocês já deixaram algumas perguntas e aí pra gente é bem importante que a gente vai direcionando aquilo que a gente está a falar e que vocês querem saber aqui para nossas lives. Então hoje a gente vai começar com os primeiros passos, né? O passo a passo para empreender em Portugal, em especial na primeira questão, que é a abertura da atividade. O que é a abertura da atividade? Para a gente do Brasil, a gente não tem tanta familiaridade com esse procedimento e com essa nomenclatura. Então vamos observar o que é, falar um pouquinho do procedimento passo a passo, dos prazos, mais óbvio que quando a gente fala de abertura de atividade, trabalhador independente e afins, a gente obviamente toca em alguns pontos da área fiscal, que são pontos essenciais para que a gente consiga ter sucesso nessa nova caminhada. E para isso, para a gente desenvolver melhor a parte de empreender em Portugal nesse âmbito da fiscalidade, que é um âmbito extremamente importante, eu vou trazer hoje aqui para conversar com a gente Tânia. Ela é fiscalista, ela tem um Instagram muito legal, gente, com muito conteúdo. Então, para você que está empreendendo, que está abrindo seu negócio aqui em Portugal, em especial se estrangeiro, mas para português também. Ela vai trazer aqui algumas dicas para a gente dessa área de abertura e barra essa área. Oi, Tânia! Olá, Tudo bem? tudo bem consigo? Tava aqui já falando de você, de quanto eu Estava a espremo ouvir. essa perguntando, Tânia, como é que faz? E explicando um pouquinho para as pessoas, em especial para os estrangeiros, né? Não só para os estrangeiros, mas em especial para os estrangeiros, sim para os portugueses. Uhum. Muitas Eles já têm dificuldade com toda essa questão da abertura da atividade, o que marcar, como fazer, quais são, né, todos os requisitos. Imagina para um estrangeiro, porque até na nomenclatura ou no fazer aquele procedimento a gente não está habituado, não é costume, não é normal. Então já passa por aí, e aí eu queria que a gente começasse a pincelar um pouquinho as questões fiscais. Estava falando aqui para o pessoal que você é fiscalista, mas eu vou deixar você se apresentar. E para a gente, já esse ano a gente recebeu bastante. Eu abri a caixinha, né, de pergunta e as Uhum. perguntas estão ligadas. O imposto, o que é que eu pago, como é que eu faço? Então vamos para a parte de procedimento. Hoje não vai dar para a gente falar tudo, mas a gente também já começa a deixar esse gostinho da fiscalidade, que com certeza a gente Claro. já vai fazer a próxima live com esse tema fiscalidade, que é o nosso projeto, que a gente está Certo. fazendo juntas, um e-book para estrangeiro que quer morar em Portugal, como é que ele faz para fazer o planejamento dele também na área fiscal. Porque eu já disse a você, né, Tânia, várias vezes, e a gente já atendeu alguns clientes. O que é que acontece? Eles se preocupam com moradia, com visto, saúde e todas essas coisas que a gente fala muito aqui. Mas quando vai para a área fiscal, para o planejamento, eles realmente deixam um pouquinho de lado e isso acaba pesando muito. Então, eu queria primeiro que você Uhum. se apresentasse e depois a gente começa devagarzinho com o passo a passo, falando um pouquinho com o pessoal aqui. Ok. Eu sou a Tânia Mota, sou fiscalista e contabilista certificada. Tenho trabalhado nesta área nos últimos anos, não tanto em contabilidade, mais em fiscalidade, e este ano criei uma conta de Instagram onde eu falo sobre impostos para toda a gente, pessoas singulares, não para empresas, para pessoas singulares, mas principalmente para trabalhadores independentes, que são os autónomos, não é? No Brasil, chamam autónomos. Autônomo, prestador de serviço, eu vou Sim. enfatizar, Uhum. tá? Mas é bom já ir falando, sim.
Sim, a maior parte da informação que eu coloco lá acaba por ser direcionada para os trabalhadores independentes, porque quem não é trabalhador independente é trabalhador por conta de outrem, não tem tantas obrigações, não tem tantas dúvidas, não há tantas questões. Pronto, e então tenho estado com o meu Instagram e faço consultorias a quem me contacta, a quem precisa. Tem sido Isso. muito bom este processo. Pode falar, exatamente. Sim, sim, tenho gostado muito porque acabo por conhecer muitas pessoas, ouço muitas situações completamente diferentes, e aprende-se sempre muito também. Exato, eu adoro também. Assim, eu não achei que eu fosse gostar muito, não, mas a comunicação com as pessoas ajuda a gente em dar um upgrade no nosso trabalho. Eu gosto bastante, é muito gratificante. Como a gente fala sempre, Tânia, dessa parte, né, de empreender e etc., eu queria hoje que a gente falasse um pouquinho, sempre voltado para o trabalhador independente, para a pessoa física. Já já a gente chega na pessoa jurídica, como a gente chama lá no Brasil, ou sociedade, o pessoal Uhum. fala. Eu vou falar um pouquinho o português daqui, né? As expressões daqui, mas eu vou tentar sempre traduzir para vocês que não estão muito familiarizados as nomenclaturas que não são iguais. Também, se tiverem dúvida, vão perguntando aí que a gente vai falando. Mas para já, a primeira nomenclatura que eu queria que você explicasse para os brasileiros é o que é, pelo amor de Deus, abrir atividade. Porque no Brasil não existe isso de Não abrir. existe isso. Então, explica um pouquinho para depois eu faço um paralelo do que seria lá no Brasil. Abrir atividade nada mais é do que comunicar às finanças, à autoridade tributária, que pretendemos começar a ter uma atividade que vamos desenvolver por conta própria, sem estarmos vinculados a nenhuma empresa. E essa abertura de atividade permite-nos até depois passar as faturas no portal das finanças, não precisamos ter um programa, um software, podemos passar lá as faturas. Abrir atividade é isso, basicamente é uma comunicação formal, porque temos que entregar um formulário à autoridade tributária a dizer que vamos iniciar uma atividade. Essa atividade pode ser de prestação de serviços ou também pode ser de venda de bens e produção de bens. Exatamente, que eu ia perguntar para quem, né? Qual é o público direcionado para essa abertura de atividade? O que que a gente, por que, quando a gente precisa efetivamente? Então, é para isso, como a Tânia está falando, né? Quando você vai prestar algum serviço, ou vai vender Uhum. bens, especial, a gente está focando aqui o trabalhador independente, que lá no Brasil a gente chama, como ela já falou, de prestador de serviço ou autônomo. A gente usa muito essa expressão lá no Brasil também, autônomo, que é o prestador de serviço. O que eles chamam aqui de trabalhador dependente é o que a gente chama basicamente vulgo CLT ou contrato de trabalho, é aquela pessoa que exerce uma atividade. Se você for assim, para uma outra pessoa, se você for especificamente olhar a palavra, você consegue ir fazendo essa ligação entre o que a gente faz lá no Brasil e o que a gente faz aqui em Portugal. Então, para os brasileiros, Tânia, a gente não tem essa cultura de necessidade de avisar, como a gente chama fisco, você chama ou Receita Federal, você chama de autoridade tributária, que a gente vai iniciar uma atividade no trabalhador independente. Então, esse procedimento de portal, de entrar nas finanças, de fazer essa comunicação nesse formato que é aqui em Portugal, sendo obrigatório, sendo um procedimento que você se tem no sua senha e o login das finanças, que é Uhum. extremamente importante você ter. Aqui a gente usa muito a senha e o login do portal das finanças e a gente faz tudo lá. Emite fatura, dá uma olhada, pronto, abre atividade, como ela falou, muda a atividade, às vezes Sim. você diz que você vai prestar para uma atividade e aí no meio do caminho você resolve fazer uma outra atividade. Então é importante que você faça essa troca, que você comunique efetivamente o tipo de atividade que você vai exercer. E as pessoas ficam muito na dúvida também isso, Tânia. Eu presto uma atividade. Como é que eu vou saber como me encaixar ali naquela abertura da atividade? Qual é a atividade? Como é que eu vou pesquisar? Quem é que eu pergunto? Qual é a atividade ali que eu vou botar? Sim, a primeira coisa a definir é se nós vamos prestar serviços ou vender e produzir bens.
Isso é a primeira diferença. Também podemos fazer as duas coisas. Nós podemos ter o número de atividades que nós quisermos e podem ser diferentes umas das outras. Nós só temos é que comunicar essa informação às finanças, mas podemos fazer essa escolha. Para os prestadores de serviços, eles vão ter que escolher um código do IRS. Há um artigo no código do IRS. IRS é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, é o imposto de renda no Brasil. Exato, você tá craque Já? no Brasil. Bem-vinda! Então, o prestador de serviço tem que escolher um desses códigos que está no artigo 151 do Código do IRS. Lá estão elencadas várias atividades, só prestação de serviços. Se porventura a prestação de serviços que querem prestar não estiver nenhum desses códigos, escolhem o último código, que é o 1519, que é para outros. Pronto, isso é importante que se escolha bem, não se pode pôr outros só porque sim. Se a atividade estiver em cima, antes desse código, tem mesmo que se escolher, porque a forma como se vai calcular o IRS depois, entre todas as atividades e aquela última é diferente e as finanças costumam estar atentas a isso. Pronto, isto para a prestação de serviços. Quem vai vender bens ou produzir bens terá que ir ao site do Instituto Nacional de Estatística, basta pesquisar no Google, CAE é C-A-E, REV 3, REV de revisão 3. Basta pesquisar isto no Google que nos vai aparecer um documento. Esse documento é imenso, tem 300 e tal páginas. Se fizermos Ctrl F, procuramos por palavras-chave aquilo que nós vamos vender ou produzir e é mais fácil de encontrar. Pronto. Porque essa informação é importante para nós colocarmos na declaração de início da atividade. Eu queria informar aqui para o pessoal, Tânia, a razão de você ter que informar qual atividade que você vai exercer a título de abertura de atividade. Porque para a gente, para os brasileiros, isso soa estranho. Porque no Brasil, o imposto de renda, ele é taxado a partir do montante que você ganha. Uhum. Então, ele não vai perquirir, no geral, tô falando regra geral, ele não vai perquirir qual tipo de atividade que você exerce. Sim, aqui faz-se essa diferenciação e tem uma lógica e até acho mais correto que tenha essa diferenciação, porque vamos imaginar um prestador de serviços e alguém que vende bens. Regra geral, o prestador de serviços não tem tantos custos. Regra geral, estamos a falar, regra geral, não tem tantos custos. Quem vende tem uma margem de lucro normalmente mais pequena, porque tem que comprar o bem para depois vender. Normalmente a margem de lucro é mais pequena. Quem presta serviços, há muitos serviços que as pessoas nem sequer têm custos associados. Há sempre aqueles custos básicos, como a internet, como material de escritório, ou também depende do serviço, mas o serviço, regra geral, tem uma margem de lucro maior. Por isso é que na altura de entregar o IRS há essa diferenciação na tributação, porque tem em conta esse tipo de... Essa questão da margem do lucro, é essa a lógica da tributação ser diferente. Por isso, é diferente. A tributação é diferente se for uma prestação de serviços que está no artigo 151, é diferente se for uma prestação de serviços que não está no artigo 151 e, portanto, está no último código, no 1519. Por exemplo, no artigo 151 tem esteticista, mas não tem cabeleireira. Então a cabeleireira teria que escolher o último código. E ao escolher o último código, vai estar sujeito a uma tributação menor. Ok. Agora, eu há bocado expliquei qual é que era a lógica. Se me perguntarem, então, e qual é que é a lógica da esteticista estar lá no elencado e a cabeleireira não estar? Não sei. Não sei. Não sei se é uma lacuna, acho difícil. Usa bastantes materiais, portanto também tem bastantes custos, mas a esteticista também, penso eu. Mas pronto. Não tenho uma resposta para isso. Depois, quem vende, por exemplo, quem presta serviços, vamos imaginar, vou dar um exemplo, sempre para 10 mil euros faturados num ano, porque 10 mil por ser uma conta redonda é mais fácil.
Se um prestador de serviços faturar 10 mil euros num ano, só 7.500 é que vão ser alvo da taxa de IRS. Exato. Se for um prestador de serviços que está naquele 1519, só 3.500 é que vão ser tributados, que são 35%. Se for uma pessoa que vende bens, só 1.500 euros, porque são só 15%. Por isso é que é muito importante nós definirmos qual é que é a atividade e dar essa informação às finanças. Se nós tivermos duas atividades diferentes, em que uma é tributada de uma forma e outra de outra, as finanças vão saber e quando fizermos a entrega do IRS, esse cálculo é feito automaticamente. Então, aqui atenção, a abertura de atividade aqui é tão mais significativa do que lá no Brasil, justamente por conta disso, porque lá a gente tem o hábito da tributação de IRS, de imposto de rendimento, ser a partir do montante que você ganha, enfim. E aqui ele é voltado também a partir da atividade que você exerce. Então, por isso que você tem que indicar qual é a atividade, indicar corretamente qual é a atividade, pesquisar qualquer dúvida, entra no Portal das Finanças, manda um e-mail para eles, liga e pergunta se é efetivamente aquela classificação que você está pensando para prestador de serviço ou venda de produto, como a Tânia falou, para que você não cometa um equívoco, e esse equívoco, para além de poder te trazer alguma coima ou alguma sanção, pode também acarretar em prejuízos fiscais para a sua atividade. Então, é muito importante para a gente que não tem esse hábito entender a razão e o motivo daqui em Portugal ser importante você dizer qual é o seu tipo de atividade. Não é isso, Tânia? Sim, certo. Quando queremos saber o código do IRS, podemos através do e-balcão. O e-balcão é um sistema de comunicação com as finanças. Quando temos a nossa password de acesso ao portal das finanças, podemos ir ao e-balcão, que é nada mais nada menos do que um sítio onde podemos trocar mensagens com os funcionários das finanças. Podemos colocar lá essa questão. Se for uma atividade que implica um CAI, no próprio site do Instituto Nacional de Estatística também tem lá um e-mail onde se pode expor a questão e eles também ajudam a fazer a escolha. Há um outro truque que é, isto aqui já é, há um site que eu agora sinceramente não me recordo do nome, onde Mas tem todas... aqui as referências, quando a gente soltar o vídeo, a gente coloca as referências, não tem Sim, problema. sim. Ok. Porque tem um site onde é possível encontrar informação de muitas empresas. Então, uma forma que podemos ver qual é o CAI que se adapta melhor à nossa atividade é, por exemplo, pensar numa empresa que faça o mesmo que a nossa atividade. Vamos imaginar que eu produzo roupa para vender. Não sei Uhum. qual é o CAI. Eu vou pesquisar uma loja de roupa, o nome de uma loja de roupa, vejo qual é o CAI que eles usaram, porque lá tem essa informação. É uma forma, não é oficial, mas é uma forma também de Você já poder. começa a entender mais ou menos qual seria e depois você faz esse procedimento, você confirma, porque aqui também tem muito isso, né? Sempre que você manda um e-mail ou se você tem seu login, sua senha, você manda ali um requerimento, uma pergunta, eles te respondem, te dão esse feedback, porque é interessante não só para a pessoa, mas para o próprio sistema que tudo esteja de A acordo. funcionar. Uhum. E de contabilidade organizada ou simples em relação à abertura de atividade. Eu queria falar uma questão que para os brasileiros também muitas vezes confunde um pouco. Na verdade, não só para os brasileiros, viu? Você me corrige se eu estiver errado, mas para os próprios portugueses, às vezes eles se confundem um pouquinho em relação a isso. Você pode sim, como a Tânia já salientou, vender produtos através da abertura de atividade, só fazendo abertura de atividade. Então, você pode ser um empresário em nome individual, e você, para além de prestar serviço, você vender um produto. Então, vamos devagar. Eu vou abrir atividade como trabalhador independente, lá no Uhum. Brasil, prestador de serviço, e vou indicar, eu sou médico, eu sou advogado, sou esteticista, sou cabeleireiro, vou indicar lá para as finanças o que eu sou. E Uhum. lá eu posso emitir meus recibos referente a essa atividade que eu vou exercer. Pronto, eu sou prestador de serviços, estou lá eu. Mas eu, Carol, posso querer, para além de prestar algum serviço, seja ele qual for, eu quero vender bolo. Eu quero vender, ou pronto, alguma coisa como a Tânia aqui falou. E para isso eu não preciso necessariamente
a abrir uma empresa ou uma PJ, uma pessoa jurídica, como a gente chama lá no Brasil. Eu posso efetivamente fazer uma abertura de atividade. Na abertura de atividade, eu indico qual é o CAI, qual é o bem que eu vou vender, onde está enquadrado, e aí aquele mesmo procedimento que a gente falou em relação à prestação de serviço, você vai lá, pesquisa, procura qual é o produto que você vai vender, igualzinho, não muda nada, e você só com essa abertura de atividade, não necessariamente nesse procedimento de abertura de empresa, você consegue fazer a venda dos seus produtos. E isso aqui também é muito utilizado. Ao invés deles utilizarem formatos jurídicos de sociedades menores, como a gente está acostumado mais lá no Brasil, eles usam um empresário em nome individual, que nada mais é do que a própria pessoa física, inclusive para as finanças, ele é tratado como uma pessoa física, como uma pessoa que vende serviços e serviços e produtos, né, que é o que a gente está falando aqui, e a partir daí você não precisa ter maiores burocracias, isso facilita, porque você não precisa ter, como eu falei, maiores burocracias, você também não precisa ter contabilista, você também não precisa pagar aquela taxa toda de abertura de empresa e todas aquelas outras coisas. Então você nota muito, por exemplo, pequenos cafés ou pequenos comércios usando esse modelo N, que é aqui, que lá no Brasil, na verdade, não é muito utilizado. Então era uma coisa que eu queria também trazer assim um alerta para as pessoas. Pode sim vender produto sem ter necessariamente uma estrutura de sociedade. Foi o que Tânia já ressaltou aqui algumas vezes. Além de você prestar serviço, você pode vender o produto se você se encaixar, fizer a abertura de atividade certinha. E para chegar no tcharanã, nas últimas coisas, porque nossas lives vão sair assim curtinhas, eu queria falar um pouquinho da abertura de atividade IVA e depois a gente ir para abertura de atividade e contabilidade. Como é que eu faço com os dados que eu tenho, Tânia, em relação ao IVA e à abertura de atividade? Eu sei que são muitos, mas se você pudesse elencar aqui 2 ou 3 mais especiais, cuidados, assim, presta atenção nesse ponto, com relação à de atividade e o IVA. Quais seriam as dicas assim que você traria? Então, nós aqui na nossa legislação temos 2 artigos que nos permitem ficar isentos de IVA. Um deles é o artigo 9º e o artigo 9º isenta determinadas atividades, como por exemplo médicos, enfermeiros, formadores. A maior parte são atividades ligadas à medicina, a cuidados de saúde, mas depois também tem formadores, por exemplo, também estão lá incluídos. O artigo 9º elenca várias atividades. Tiver uma dessas atividades fica isento de IVA sempre, independente do valor que fatura. Não há limite. Enquanto for aquela atividade, está isento de IVA. Se exercer essa atividade e também uma outra com IVA, que não está nesse artigo 9º, aí terá que pagar IVA e liquidar IVA e deduzir IVA só pela atividade que está sujeita. A atividade do artigo 9º está sempre isenta. Existe um outro artigo também, que é o artigo 53, que diz que é o mais famoso, que diz que quem não é obrigado a ter contabilidade organizada, como por exemplo um trabalhador independente, até 200 mil euros de faturados por ano não é obrigado a ter contabilidade organizada. Portanto, quem não é obrigado a ter contabilidade organizada, quem não faz importações e exportações e fatura menos do que 12.500 euros por ano, fica isento. Esta é uma isenção por faturação, não tem a ver com a atividade. Qualquer atividade tem esta isenção até 12.500 euros por ano. Quando nós estamos quando nós estamos a preencher a declaração de início de atividade, esta é uma das informações que nós temos que pôr lá. Nós temos que pôr lá uma estimativa de volume de negócios. O volume de negócios é a faturação. O que nós temos que ter em conta é que, por exemplo, se eu estiver a abrir a atividade no dia 1 de julho e se eu colocar lá 7.000 euros, eu tenho que ter cuidado, porque o que as finanças vão fazer, eles vão dizer assim, se de 1 de julho a 31 de dezembro são 6 meses, e eles vão dizer assim, se em 6 meses fatura 7.000, em 12 fatura 14.000, então já passa os 12.500. Portanto, temos que ter em atenção que
Peraí, Tânia, que eu vou fazer você repetir, porque essa, desculpa te interromper, mas essa é uma pergunta que muita pessoa faz para mim. E eu tento explicar, e muitas vezes a gente não consegue, a pessoa procura lógica nesse raciocínio. Pronto, Uhum. existe, mas a pessoa insiste em não fazer como a interpretação é. Pronto, então vamos lá repetir. Sim, porque muitas pessoas acham que por colocarem lá os tais 7.000 euros, como é um valor inferior a 12.500, vão ficar isentos. E não é isso que acontece, porque as finanças nós não vemos quando estamos a preencher, mas as finanças vão transformar esse valor em anual. Então temos que ter sempre isso em conta. 12.500 euros, se nós dividirmos por 12 meses, dá 1.041 e uns cêntimos. Portanto, nós temos que ver quando é que estamos a abrir atividade, quantos meses faltam para terminar o ano, e nós não, se queremos ficar isentos pelo artigo 53, não podemos exceder os 1.041 vezes o número de meses que faltam até ao final do ano. É importante fazer essas contas. De qualquer forma, se nós nos enganarmos, quando estamos no fim de preencher a declaração e antes de a submeter, porque a declaração é preenchida online, antes de a submeter, aparece um quadro que resume todo o nosso enquadramento. O problema é que muitas vezes as pessoas não leem esse quadro e carregam em OK e é um problema. Pronto, esse quadro é muito importante que as pessoas vejam com atenção. Mas essa questão do volume de negócios é uma questão muito importante na declaração de início de atividade. Sim, sim. E acontece muito essa questão do valor também, para as pessoas prestarem atenção, porque na cabeça das pessoas fica, não é 2.500 anos, se eu estou em julho, 2.500 anos eu não atingi. Não é assim, a gente Sim, tem que sim, fazer. sim, sim. Mas isso, até aqui em Portugal, os portugueses cometem muito esse erro. E sim, sim, é o que eu falei. Nesse Porque, aspecto, realmente não é a dúvida exclusiva dos brasileiros, até porque a legislação fala 12.500 anual e não especifica, né, a proporção, isso não é uma coisa muito objetiva, ela deixa mais para interpretação, e a interpretação uhum, agora é nesse sentido. Pode ser que daqui a um ano mude, 2 anos mude, pode, sim. mas Mas é queria deixar só uma nota. A declaração de início de atividade que um trabalhador independente preenche é exatamente a mesma que uma empresa tem que preencher quando abre atividade. Então, essa declaração tem muita informação que não interessa ao trabalhador independente, porque é exclusiva para empresas. Essa declaração é igual há muitos anos e ela não é nada amiga. Não é aquele documento que é friendly, que é fácil de perceber. Não é nada fácil de perceber. Porque muitas vezes o que lá diz fala em artigos. Quando diz o que é que temos que preencher naquele campo, fala qualquer coisa do artigo não sei o quê. Ora, quem não está por dentro da legislação tem que parar e tem que ler o artigo. Mas o problema da legislação é que muitas vezes nós vamos ler o artigo e aquele artigo remete para outro, que remete para outro, que remete para outro. E é muito difícil para quem não está habituado a ler legislação e para quem não é da área, encadear a ideia. Por isso, a declaração não é simples. Eu também diria que não. Ela é feita para trabalhadores independentes, ou seja, qualquer pessoa que dedique tempo consegue preenchê-la. Só que não é assim tão. Não, ela não está bem explicada. Se nós não soubermos o que colocar num campo, em lado nenhum ela explica. é, Por isso, claro. Mas temos uma boa notícia, porque ontem, acho que foi, saiu, saiu a então, notícia que o governo já está a tratar de rever o modelo da declaração. exatamente, eles anunciaram que a parte da abertura de atividade agora vai ser facilitado o procedimento. Eu ainda não sei especificamente o que é que eles chamam de facilitação do procedimento. O que eu vi é que ia ter um app, um app, como a gente Uhum. chama, para que você conseguisse fazer. Não sei se é só isso que eles dizem que é a facilidade ou se efetivamente o preenchimento do formulário e o procedimento será mais fácil. Vamos Não, esperar para. pelo que eu percebi, o formulário vai alterar, vai ser mais fácil e a app vai ser para haver mais facilmente comunicação entre o trabalhador independente e a administração e a autoridade tributária. Que é o que eu Será falei. para facilitar mais essa comunicação.
já existe, mas se você tem um app e eles estão mais esforçados nesse sentido de responder, fica muito mais fácil você ter a comunicação. Mas no portal das finanças você já consegue lá fazer as suas perguntas, demora um pouquinho, mas eles respondem e você consegue ter essa citação redonda. Fizeram aqui uma pergunta, não cabe muito no nosso, na nossa pauta de hoje, mas se você quiser dar um brief do que a gente vai falar no coisa, então passamos para o próximo. Assim. Você falou que os formadores especificamente estão naquele artigo referente a. E aí as pessoas, o que, que acontece? As pessoas hoje, quando fazem muito curso online, eles não. Pronto. Me corrija se eu estiver errada, que eu estou pensando, não estudei nada e não mergulhei sobre esse assunto. Se você efetivamente tiver a sua certificação de formador, Uhum. enquadra mesmo sendo online seu curso. Você se enquadra no que a Tânia acabou de falar, eu acho. Vamos esperar para escutar o que a Tânia vai explicar para a gente. A Se você... questão da formação é um bocado delicada porque qualquer pessoa pode dar formação, mas para ser uma formação isenta pelo tal artigo 9º, tem que ser uma formação certificada. Em Portugal, a entidade normalmente que certifica as formações, as empresas que dão formação ou os formadores, é a DGERT. Portanto, para a pessoa poder ficar isenta pelo... Não, mas não é a única entidade. Mas para a pessoa poder ficar isenta pelo artigo 9º, teria que ser uma formação certificada. Sim. Não é qualquer formação, porque senão qualquer pessoa... Ser online ou não, não é requisito. O Não, não, requisito não, não. é efetivamente você ter a certificação. Então, para todo Sim. mundo aí que tá nessa loucura de online, de ver, pronto, não muda nada, é a mesma coisa. A forma, o meio que você faz, você sendo certificado, já está, como eles dizem aqui, né? Sim. Já. Eu queria falar o seguinte, sobre a tal da contabilidade organizada ou não. Ok. E na abertura da atividade, o que marcar lá não é quando é que eu preciso ter uma, quando é que eu preciso ter outra e qual a diferença, né? De uma para Uhum. outra. Por favor. Então, a contabilidade organizada só é obrigatória para quem fatura mais do que 200 mil euros anuais. Até esse valor não é obrigatória, mas a pessoa pode optar por ter. Mas não é obrigatória. Para um trabalhador independente, como é, se calhar, a maior parte em Portugal, não faturam nem perto desse valor e, portanto, não compensa de maneira nenhuma ter contabilidade organizada. Porque para ter contabilidade organizada é preciso ter um contabilista e é preciso pagar os serviços desse contabilista. Pronto. Portanto, a contabilidade organizada, quem tem contabilidade organizada, regra geral, há exceções a isto, mas regra geral é tributado não pelo IRS, mas pelo IRC, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que são as empresas. Exato. Mas, no caso dos trabalhadores independentes, pode não ser assim. Mas aqui acho que não vale a pena abordar muito aqui, aprofundar muito esta parte, porque eu acho que só vai confundir mais as coisas. Se a pessoa estiver lá preenchendo como trabalhador independente, ele se deparar com a contabilidade organizada. Pronto, foi o que teve Mas não falou. vai acontecer, porque. Você não acima de 200 mil, como ela falou, você não tem que se preocupar, você não faz essa opção, e você não fazendo a opção, deixando entre aspas em branco, você vai para simples, e aí, ok, Ele mas até preenche automaticamente. Nós, quando estamos a preencher os dados, nós temos que escolher que tipo de rendimento é que vamos ter, escolher o CAI, ou o código do IRS, pôr o volume de negócios. Também temos que indicar se fazemos aquisições intracomunitárias de bens ou transmissões intracomunitárias de bens, importações, exportações. É preciso colocar esta informação, porque isto também pode ter impacto ao nível do IVA, não só o volume de negócios, mas isto também pode ter algum impacto. Depois ele assume automaticamente que ficamos no regime simplificado. E o regime simplificado é o regime que não é o da contabilidade organizada. Portanto, ele assume automaticamente, mas se nós quisermos, podemos pôr lá a opção do regime de contabilidade organizada. Quando se está a abrir atividade, é um bocado asneira estar a optar por contabilidade organizada. acho que ninguém vai. Então vamos para os pontos mais importantes que a gente falou aqui. Abertura de atividade, o que você precisa ter em mente? O CAI é importante, preste atenção, na dúvida, manda lá no seu e-mail, liga, ou procura um profissional habilitado para saber especificamente se você está, você não está, isso é muito importante. Uhum.
tributária, tendo em vista aquilo que a gente já ressaltou aqui, ou seja, aqui em Portugal você é sim tributado a partir da categoria que você se enquadra. Então, atenção a isso. Vamos prestar atenção também que você pode fazer de forma online, como a gente já falou, entra no sistema, faz ali, faz o pedido. Você pode ter mais de um CAI, você pode fazer alteração, você pode, inclusive, se você não estiver exercendo a atividade depois, fazer a cessão dessa atividade. Tudo isso você encontra informado. E, para além disso, alguns pontos que a gente trouxe aqui de destaque foram os pontos com relação ao IVA. Prestar atenção isso que a gente já falou. O que Tânia acabou de falar da contabilidade organizada. Se você não preencher nada, você vai estar ali como simples e ok. A organizada é uma contabilidade que precisa de um profissional, você vai ter custos e etc. Esqueci de alguma coisa. Ah, esqueci. E a outra coisa que a Tânia falou, prestar atenção para um montante que você vai declarar da sua expectativa de faturação, tendo em vista que isso vai fazer com que a autoridade tributária faça os cálculos para ver se você passa ou não 500, e aí a gente vai para aquele famoso artigo 59 que você 53. 53, que a gente fica torcendo para tentar se encaixar ali, para ver se a gente passa dessa tributação, né? Queria só dizer uma coisa. No regime simplificado, não é, na contabilidade organizada é preciso ter tudo registado, não é? Todos os movimentos financeiros da empresa têm que estar registados e não só os movimentos financeiros, se for alguém que vende bens, os estoques, tudo. No regime simplificado não há tantas obrigações, mas também há determinadas coisas que as pessoas têm que ter registro, são obrigadas a ter registro. Mas não é nada de especial, acho que não é nada que qualquer pessoa minimamente organizada já não queira ter também até para si, para o seu controle. E é uma coisa que pode ser feita em Excel, não há aqui, não é preciso um software, não é preciso nada disso. Mas ter sempre registado todos os movimentos que fazemos na empresa, seja de prestação de serviços, seja de venda, compra e venda de bens, devemos ter registro disso. Mas no regime simplificado, isto é um fecheiro Excel básico, simples, com a informação, eu tenho um post sobre isso, com uma informação básica, datas, valores, fornecedores, clientes, só isso. Então, E tudo o que se recebe tem que se faturar. Isso é a regra básica. Pronto, agora cada um faz o que quiser, eu só estou a dizer. Exatamente. Então, a gente agradece a live. A gente já queria trazer para vocês que a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais, sempre que possível. Eu vou convidar a Tânia para uma próxima live para a gente falar um pouquinho. Eu vou resolver a data e conversa aqui com vocês, junto com ela, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre o lado mais fiscal do trabalhador independente. A gente tenta trazer sempre essa visão que não difere muito do estrangeiro para o português. Na prática é a mesma coisa, mas como a gente tenta falar por aqui com o público mais estrangeiro, eu tento trazer uma linguagem que se aproxime um pouco mais à nossa realidade. E também pensando nisso, a gente vai lançar já em outubro, né, Tânia? A gente está tentando esquentar o Sim. nosso ligado justamente a esse planejamento fiscal de quem quer sair do Brasil, e aí a gente está falando especificamente para o brasileiro, quem quer sair para o Brasil e vir aqui para Portugal. Então, para além de pensar moradia, educação, saúde, qualidade de vida, segurança, tudo que a gente já sabe, a gente vai ressaltar para o estrangeiro, para o brasileiro que quer vir para cá, e também aqueles que querem empreender ou não, só vir morar aqui, quais são os cuidados que ele tem que ter em termos fiscais nesse processo. Não é isso, Tânia? Certíssimo, é isso mesmo. A gente está muito feliz. Obrigada mais uma vez. Eu vou Obrigada. você e a gente anuncia nossas próximas conversas. Ok, obrigada a toda a gente que esteve a ver esta live. Espero que tenha sido útil. E podem nos seguir no Instagram, estamos sempre a colocar informação, tanto eu como a Carolina, informação importante. Instagram aí, por favor, Tânia. Apesar de estar aí, fala aí de novo. Taxes and work. Taxes de impostos em inglês and work. E o meu, para quem está em Tânia, é @carolinafelix.dv. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau.